Contribuir para a manutenção de nosso grupo é um exercício de solidariedade e um gesto de amor. Acesse o nosso site. Olá! Sobre os assuntos de família, hoje estaremos abordando o tema Educação para a Coragem, que será realizado pela EIT. No final do vídeo, se você gostou, lembre-se de curtir e também de acessar o link que fica abaixo do vídeo para ver o material postado referente ao assunto abordado. Queridos irmãos, hoje vamos falar sobre a educação para a coragem. Sabemos que a sucessão das reencarnações nos submetem a inúmeras experiências, algumas positivas e algumas negativas. Dessa sucessão de experiências, nos restam marcas emocionais. E essas marcas, por vezes, são perturbadoras, porque estão fundadas no medo, num senso de uma vontade de fugir, de não enfrentar um determinado perigo, seja ele real ou imaginário. E às vezes, ao agirmos dessa maneira, ficamos prejudicados na nossa evolução, prejudicados nas nossas aspirações. Deixamos de fazer coisas por medo, para não nos expormos. Deixamos de fazer coisas porque não sabemos como vão se desenvolver, então preferimos nem tentar. No entanto, a coragem, ela nos estimula a avançar e nos estimula no sentido de superação dessas dificuldades. E quando superamos uma situação qualquer, nos sentimos fortalecidos, ficamos contentes por termos sido capazes de atingir a solução de um problema de maneira adequada, de maneira aceitável. Isso nós temos que fazer na nossa vida também com o sentido de oferecer um exemplo para todos aqueles que nos rodeiam, especialmente para os nossos filhos. Ensinar aos nossos filhos que qualquer coisa que aconteça na vida deles, nós vamos buscar a superação juntos. Qualquer dificuldade deverá ser enfrentada, enquanto são pequenos, junto com os pais. Os pais vão fazer uma leitura diferente daquele problema e vão ajudar a criança a compreender onde estão as possíveis soluções. E longe de resolvermos os problemas deles, vamos ajudar, fazer com que eles mesmos encontrem as soluções. Ajudando os nossos filhos a raciocinar, a enfrentar as situações, a não fugirem das situações por medo das consequências, por medo da avaliação alheia em relação a eles, ensinando-os a enfrentar esses desafios, eles vão crescer e vão se tornar adultos mais seguros, mais tranquilos, pessoas que diante de um problema raciocinam e não tentam afastar o problema de qualquer maneira, seja de uma maneira boa ou ruim. É na infância que nós vamos estabelecendo essas bases, fortalecendo a parte emocional dos nossos filhos, para que eles possam crescer
com autoconfiança, sabendo que por mais difícil que os problemas se apresentem, por mais dificuldades que eles tragam, tudo isso é superável. Se nós não podemos superar como um todo imediatamente, vamos resolvendo parte a parte. E isso são os pais que ensinam os filhos, são os pais que vão identificar a dificuldade das suas crianças e buscar oferecer esse suporte para que eles aprendam, se habituem a resolver os seus problemas e não a fugir deles. Talvez sejamos pessoas com muitos medos também. Talvez nós tenhamos o impulso de fugir diante das dificuldades, mas, como pais, como responsáveis, precisamos dar o exemplo. Não devemos deixar que esses impulsos, nascidos, quem sabe, de atitudes desastradas do passado, de experiências amargas que vivenciamos, nós não podemos deixar que essas experiências que são nossas, como esse medo, como essa angústia, passe para os nossos filhos, porque eles são pessoas diferentes, que vieram com uma missão diferente da nossa, têm experiências diversas das nossas. Então, vamos cuidar para não incutir nos nossos filhos o medo das situações, para não incutir a culpa pelas coisas que não saem conforme o esperado. Às vezes temos essa tendência de acusar as crianças pelos insucessos deles, esquecidos de que na nossa vida, na nossa trajetória, já vivenciamos tantos insucessos. Não vamos, então, transferir para os nossos familiares os problemas que são nossos. Vamos, isto sim, tratar de superar nós também esses problemas, ensinando os nossos filhos, os nossos amados, a superação, a coragem. Vamos lembrar que a prece está sempre ao nosso dispor, que quando compreendemos que Deus nos ama, que nós podemos nos ligar a Deus pela prece e que Ele sempre nos ouve, nós vamos desenvolvendo em nós também a autoconfiança, a fé. E isto é um fator, a fé é um fator que desenvolve a coragem. Quem tem fé tem coragem, porque sabe que Deus está ao seu lado, que Deus não manda nenhuma experiência desagradável para ninguém, que as experiências são consequências de atitudes que nós tomamos no passado equivocadas, mas Deus está sempre pronto a nos auxiliar. Apesar de as consequências virem, vem também o auxílio do Pai que ama a todos os seus filhos. Vamos lembrar também de Jesus. Que coragem extraordinária ele teve para submeter-se ao suplício da cruz, porque tinha uma missão maior para cumprir. Então ele se deixou sacrificar para benefício da humanidade. E isso não é pouco, isso exige muito valor e muita coragem.
Nós não temos provas tão pesadas como Jesus. Então vamos trabalhar no nosso dia a dia para desenvolver a coragem na nossa vida e educar os nossos filhos para que tenham coragem diante de qualquer vicissitude, porque tudo passa. Tudo passa. E é importante que estejamos em todos os momentos ligados a Deus. Era isso por hoje, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe. Contribuir para a manutenção de nosso grupo é um exercício de solidariedade e um gesto de amor. Acesse o nosso site.